13 de novembro de 2011, Santo André, São Paulo. Bianca Consoli já tinha confidenciado para amigas o desconforto que seu cunhado, Sandro Dota, trazia para ela. Não só pelas investidas desagradáveis, como também pelos avisos de morte que recebia. No fim de tudo, Bianca seria encontrada sem vida pela mãe e Sandro passaria a aparecer como a voz da família para a imprensa, revelando que os assassinos também conseguem chorar. Confira os detalhes desse crime, da investigação, nessa conversa que tenho com o assistente de acusação da família de Bianca. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, nos marque nas suas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você vem comigo até o final dessa... até me enrolei. Dessa nova conversa que a gente vai ter aqui com o doutor Cristiano Rocha, Cristiano Medina da Rocha. Doutor, é sempre um prazer estarmos aqui juntos. Eu gosto muito das nossas conversas e o público também. O senhor foi assistente de acusação, por exemplo, o senhor é assistente de acusação do caso Henri Borel, e o senhor também foi assistente de acusação de um caso icônico aqui para São Paulo, também feminicídio, mas que é o da Bianca Consoli, que muitas pessoas pedem sempre no canal, porque mistura tudo, né? Família, desejo, inveja. É sempre um caso que passeia por tudo aquilo que a gente não quer ter. Problemas dentro de casa, e a gente se preocupa tantas vezes na rua e o problema está dentro de casa mesmo. Esse que vai me contar melhor que crime é esse da Bianca Consoli. Como que ele entrou na sua vida? Esse caso entrou na minha vida após um outro caso pesadíssimo que eu atuei na assistência da acusação. Qual? O caso Nicolas Maciel Franco. A gente vai fazer esse? Vamos. Um garotinho de 6 anos que foi torturado e morto pelo pai. O pai, após agredir a criança, acabou jogando ele no rio Tietê, ali na ponte da Vila Maria. Nossa! O menininho foi encontrado dias após, já em estado de putrefação. Anos? Tinha 6 aninhos. Meu Deus do céu. Tudo isso para punir a mãe do garoto porque não aceitava o término do relacionamento. Ele queria reatar o relacionamento, então acabou se vingando no filho. Muito triste. E ali, logo após aquele júri, a dona Marta assistiu esse júri e ela me convidou. Dona Marta, mãe da Bianca. A mãe da Bianca me convidou para assumir o caso da Bianca. Estudei o caso com muita profundidade e realmente me comovi com a dor daquela mãe, com a luta daquela mãe. Além de ter perdido uma filha, ainda se via impotente porque o assassino convivia durante anos ali na sua família. E foi muito difícil no primeiro momento, Beto, identificar o autor do crime. Por quê? Sabia-se que quem havia adentrado na residência não era uma pessoa estranha, porque não teve arrombamento da porta. A pessoa utilizou da chave da casa para entrar naquela tarde no quarto da Bianca. No primeiro momento, a polícia abriu um leque de suspeitas, onde envolvia o irmão, onde envolvia o padrasto da Bianca e o Sandro Dota. E a polícia da Delegacia de Homicídio de São Paulo fez um trabalho muito minucioso e pegou as roupas das pessoas que estavam ali no dia do crime. E na calça do Sandro Dota identificaram resquícios de sangue. Sangue do próprio Sandro Dota. Que tempos após, quando foi confrontado com o material genético que estava nas unhas de Bianca, identificou que ele era o autor do delito. Mas antes disso, Sandro se preparou.
Sandro se preparou, inclusive, nas suas manifestações públicas. No dia do enterro de Bianca, Sandro deu entrevista para uma emissora nível nacional e disse ao final da sua fala que ele tinha certeza que encontrariam quem tinha sido o canalha que tinha feito aquilo com Bianca. Era um escárnio, né? Era uma ironia. Ele é uma pessoa realmente extremamente perigosa, ele é um indivíduo frio, um indivíduo calculista, um indivíduo que se prepara para cometer as suas maldades. Isso ficou devidamente provado no decorrer do processo e, felizmente, ao final conseguimos provar que ele, além de estuprar a Bianca, ele foi ainda o seu algoz, o seu assassino. Eu pesquisei muito a vida do Sandro Dota no decorrer do processo e identifiquei outros crimes praticados antes do homicídio da Bianca. Então ele tinha ali alguns crimes patrimoniais, furtos em diversos locais e também crime de violência doméstica contra a sua ex-esposa, a mãe da sua filha. Sandro tem uma filha. E essa senhora, ela, em momento algum, apareceu para ajudar o Sandro, muito pelo contrário, são pessoas que passaram pela vida deste criminoso cruel e se safaram e se afastaram dele. E o Sandro, ele conheceu a irmã da Bianca, a Dayana, numa clínica de recuperação. O ex-marido da Dayana, ele estava internado nessa clínica e o Sandro, ele trabalhava lá naquele local. Acredito que ele deve ter passado por lá por problemas também de drogas e acabou que continuou ali auxiliando as pessoas que tinham essa doença, né? A mãe da Bianca, na entrevista que tem aqui no canal, me conta que o Sandro se apresentava como diretor da clínica. Que era uma clínica de uma igreja, não é? Porque ele queria ser pastor também. Isso, ele tinha um viés evangélico, né? Ele se dizia meio que pastor. E ele era ainda, né? Um homem que ele tenta ser sedutor no primeiro momento. Ele fala o que as pessoas querem ouvir. É uma pessoa que tem uma boa comunicação. E quando a Dayana terminou o relacionamento com o marido, o Sandro viu ali uma oportunidade para entrar naquela família. Conseguiu, de uma certa forma, convencer a Dayana de que ele seria um bom partido. Começaram o namoro até que acabaram indo morar juntos, né? E uma coisa muito triste que aconteceu nesse período de separação da Dayana com esse primeiro marido é que ele acabou se suicidando, né? Então, dentro da clínica onde o Sandro trabalhava? Ele acabou se suicidando. Não sabemos o motivo desse suicídio, né? Mas há essa informação no processo. E a Dayana já tinha 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E o Sandro passou a conviver ali naquele ambiente familiar. A dona Marta, sempre muito acolhedora, nunca teve qualquer reclamação com relação ao Sandro no decorrer do relacionamento, nem mesmo a Dayana. A Dayana, eu me recordo de uma passagem que ela dizia que o Sandro era um marido que fazia de tudo para agradá-la, né? Disse que, inclusive, nos dias frios, ele esquentava a toalha no micro-ondas para quando ela saísse do banho, a toalha estar quente, né? Então, ele tem esse perfil de agradar enquanto está sendo conveniente. Mas quando ele tem um não pela frente, aí ele deixa surgir o monstro que tem dentro dele. Ele é motoboy? Frio, porque calculista. Ele é frio. Ele é motoboy, porque muitas vezes aparece na imprensa. O motoboy Sandro Dota. Sim. Ao mesmo tempo, diretor da clínica, pastor. O que ele era, afinal? Ele era motoboy. Tá. Né? Quando do crime, ele era motoboy.
Isso foi veiculado, né, durante todo o período do processo, sim, na mídia. O motoboy mata a cunhada, né, uma menina linda de 19 anos de idade que tinha uma vida toda pela frente. E falando dela, quem era a Bianca? Bianca era uma garota feliz, uma garota dedicada, estudiosa, que tinha planos de vida. Inclusive no júri eu li uma carta que ela havia feito para uma empresa, dias antes até do ocorrido, onde ela falava quais eram os objetivos de vida dela, né? Algo assim que foi muito, muito comovente. A Bianca, ela dizia que queria se formar, ela dizia que ela queria constituir família, ela dizia que ela queria ter filhos, que ela queria ter uma carreira promissora. Então, era uma menina espetacular, amiga de todo mundo. Todas as pessoas que a rodeavam a amavam. E talvez isso trouxe para o Sandro ali um objetivo de vida, né? Então, o Sandro, tempos antes do ocorrido, ele, no processo, vemos isso, ele passou a assediá-la. No primeiro momento, de uma forma muito sutil, quando a Bianca ia no salão de cabeleireiro da Diana, o Sandro, no momento que ele estava sozinho, dizia: nossa, mas como você está bonita, nossa, você está linda. E ela, no primeiro momento, não percebeu qual era o real objetivo dele, até que ele começou a se aprofundar e começou a passar a mão nos cabelos dela e começou a manifestar efetivamente qual era o desejo dele. Aquilo deixou a Bianca extremamente revoltada, parou de frequentar a casa da irmã. A irmã até achou estranho, num primeiro momento, o porquê que ela estava se afastando. Mas chegou um momento que a coisa se tornou tão séria, mas tão séria, que a Bianca disse: olha, eu vou contar o que está acontecendo para minha irmã, para minha mãe, para o meu irmão, e você está agindo de uma forma incorreta e jamais eu vou ficar com você. Aí o Sandro começou a deixar transparecer, como se estivéssemos ali vivendo num filme, ele deixou a transparecer quem ele verdadeiramente era. E ele falou: olha, o negócio é o seguinte, Bianca, se você me denunciar, se você contar o que está acontecendo, eu vou te matar e vou matar a pessoa para quem você contar. Isso eu digo porque é um relato de uma amiga da Bianca. A Bianca conta isso para essa amiga. Ela conta isso para essa amiga, né? Inclusive, ela diz detalhes de vezes que ela estava lá na casa da irmã e o Sandro saía do quarto e ia até a sala para assediá-la. E ela conta isso para essa amiga e diz que jamais ela aceitaria uma situação dessa, e tem uma parte muito interessante. Ela diz o seguinte: para o Sandro conseguir alguma coisa comigo, só se ele me matar. A amiga traz esse relato para o processo. E ela começa a se afastar. E o Sandro, talvez ali, em face daquele seu perfil de não aceitar não sei se é algo psicológico, para mim, acho que é algo mais voltado para realmente uma maldade. Ele é uma pessoa extremamente má. Isso, o processo fica muito claro. Ele começou a planejar o crime. Então, esse crime é um crime tipicamente premeditado. Quanto tempo o Sandro estava com a irmã da Bianca, com a Daiane? Uns 2 anos. Tá, só para pensar, porque ela morre com 19 anos, né? 19. Ela estava com 17. Isso. Então, o que o Sandro faz? Ele quebra a máquina de lavar roupa da casa da Diana, da casa onde dele, onde ele morava, para que surgisse, então, uma justificativa de começar a frequentar a casa da dona Marta. Quando isso aconteceu, a sabedoria da mãe da dona Marta, da avó da Bianca, parece que ela teve insight. E ela falou para a Marta: não dá a chave da casa para o Sandro Dota. Porque a mãe da Bianca, a mãe da Marta, morava no mesmo terreno, né? Numa casa de trás junto com o Matias, só para as pessoas entenderem que tinha ali. Exatamente. E ela se recusa a entregar a chave para o Sandro. Ela andava com a chave aqui no pescoço, inclusive, a avó da Bianca. Aí a Marta falou: mas por que, mãe? Você sabe de alguma coisa? Tem alguma coisa contra o Sandro? Ele só vai vir aqui lavar a roupa. E ela falou uma frase que ficou marcada na vida dessa família: se você der a chave para o Sandro,
você vai chorar lágrimas de sangue. Nossa Senhora. A avó disse isso para a Marta. E a Marta acabou ficando ali meio sem entender o porquê, mas o que se sabe é que essa chave ela foi entregue ao Sandro Dota, né? E depois ele dizia que tinha devolvido, mas a chave sumiu. Não se sabia onde estava mais essa chave. Porque ele chega a fazer a cena, né? Ele recebe a chave, ele e a mulher dele, né? Vão, lavam a roupa, depois voltam para pegar, daí você tem que voltar a roupa seca, daí você volta e lava mais. No momento que a máquina consertou, vamos dizer. Isso. Aí ele devolve a chave, só que ele nunca devolveu a chave. Exatamente. Devolve, mas dá um jeito de pegar. Exatamente. E numa tarde, no dia 13 de setembro... De novembro? De setembro. De setembro, tá. De setembro de 2011. Ela se preparando para ir para a academia, o Sandro entra na residência. Vai até o quarto da Bianca. Ao que se sabe ali é apenas a versão dele, mas os indícios... Conseguem reconstruir uma história mais real. Os indícios do crime demonstram realmente o que aconteceu. No quarto da Bianca, há sinais de uma luta corporal. Né? Então, ele invade o quarto, e bem provável que ali ele já tentou praticar o crime de estupro. A Bianca desce pela escada até a sala, há tufos de cabelo nos degraus da escada, e lá embaixo, a Bianca é encontrada morta, asfixiada. O Sandro pegou sacolinhas de mercado e introduziu na boca da Bianca. Ao fazer a perícia, além das inúmeras lesões nos lábios, nas mãos, em vários locais do corpo, há sinais de estupro. O Sandro, ele praticou coito anal com a Bianca naquela tarde. E a sacolinha é uma coisa que angustia, porque até quem aponta isso é a Marta na entrevista, ela ainda devia estar nos últimos respiros, tanto que ela vai jogando a sacolinha para baixo. E quando a Marta chama um rapaz para fazer massagem cardíaca, na massagem cardíaca a sacolinha sai, né? Exatamente. Meu Deus do céu. E há também uma lesão ali, me parece que na barriga da Bianca, que talvez ele se valeu ali de uma chave de fenda, alguma coisa do gênero, para tentar... fazer uma... para tentar, talvez, ali imobilizá-la ou algo nesse sentido. Né? E durante muito tempo ele criou um personagem. Né? Ele criou um personagem do rapaz de boa família, do rapaz que queria realmente saber quem tinha sido o autor desse crime, mas felizmente ao final conseguimos provar que ele foi o autor do crime. Agora, próximo do julgamento, ele negou, né, durante todo o processo, ele negou a autoria. Foi designado o júri popular. No dia do júri, o advogado que lhe assistia à época disse que ele gostaria de fazer o exame de DNA. Então, no decorrer do processo, por várias vezes... ele dá o DNA? Porque por várias vezes, né, no decorrer do processo, foi marcada a perícia, onde ele iria fornecer o sangue para que pudesse fazer o confronto com o material genético encontrado... Não, mas só passar também o cotonete já daria. No corpo da Bianca. E ele se recusava. Então, ele brincava com a justiça. Né? Então, ele marcava no dia de levá-lo até o instituto, ele dizia que não ia. E assim foi por algumas vezes. Aí chegou no dia do júri, o advogado falou assim que antes do julgamento ele tinha mudado de ideia, estratégia que não colou. Ele tinha mudado de ideia e que ele gostaria que fosse convertido o julgamento em diligência para que ele fosse ser submetido à perícia, porque ele dizia que aquele sangue não era dele, e que pelo material genético da calça não era suficiente para dizer que correspondia com o mesmo encontrada nas unhas de Bianca. Porque ele nega o caso, ele nega. No primeiro momento ele negou. Aí a juíza
conversando ali, né, comigo e com o promotor, falou, eu vou indeferir e tal. Aí eu tive uma sacada e conversei com a juíza e falei o seguinte, doutora, a senhora não defere? Ela falou assim, não, mas se eu deferir, o que vai acontecer aqui? Ele vai, num primeiro momento, ele vai falar que vai, e novamente depois ele não vai se recusar, como ele já fez outras vezes. E o promotor conversou com a juíza, eu também, falamos assim, olha, a senhora é a juíza imparcial, a senhora decida como bem entender, mas a acusação requer que seja deferido o pedido da defesa para que ele seja encaminhado ao IML, mas não libera os jurados. Ele sai daqui agora, vai para o IML, fornece o material genético. Se ele fornecer, obviamente que não vai ser feito o exame ali. Aí marca uma nova data. Se ele se recusar a fornecer, como ele se recusou em datas anteriores, ele volta para cá e vai ser julgado. O júri está aqui. A juíza deferiu o pedido da defesa, corroborado com a nossa concordância, só que na hora de levá-lo para um instituto, ele se recusou. E mais, usou daquela estratégia que outros réus utilizam de destituir o advogado na plenária, porque ele queria ganhar mais tempo. Ele estava preso, mas queria ganhar mais tempo. Então, aquele advogado deixou de acompanhá-lo e veio um outro advogado para o caso. E praticamente às vésperas do novo julgamento... E não teve o júri, então? Nesse dia não teve o júri. Porque ele tentou ir para fazer o exame, falou que não é mais, instituiu o advogado e realmente você tem que tirar. Tá. Ele ficou sem defensor. Aí marcou-se uma nova data. E nesse novo julgamento, às vésperas do julgamento, ele fez uma confissão. Ele fez uma confissão no Domingo Espetacular. Ele não confessou no processo, né? Ele fez uma confissão para a imprensa. E ele disse que realmente ele era o autor do homicídio da Bianca, mas que ele não tinha qualquer desejo sexual pela Bianca. E ele disse que a Bianca era uma menina que ele tinha nojo dela, porque era uma menina muito arrogante, e começou a difamar a imagem da Bianca, né? E negou o crime de estupro. Então ele teria matado ela por quê, então? Então, porque ele não gostava dela, ele tinha repulsa por ela. Não tinha uma história também com os filhos da Diana? Isso aí foi posterior ao nosso júri, né? Foi uma situação, depois a gente... Não, que ele falou que teria ido lá tirar satisfação com a Bianca porque os filhos da Diana teriam reclamado dela. Isso quem me conta é a Marta. Que ter repulsa... Em algum momento ele fala que... Ele tenta criar uma história. Ele cria uma história, mas com um único objetivo. O objetivo dele era tentar, pelo menos, se safar do crime de estupro. Né? Mas existia um estupro. Qual a justificativa? Então, se eu te contar qual foi a tese da defesa, pelo amor de Deus, o que a defesa disse no júri? Né? Qual que foi a tese que a defesa sustentou com relação ao estupro? Que a Bianca, enquanto ela fugia do Sandro, descendo a escada, ela escorregou e bateu o ânus na quina da escada. Então, aquela lesão no ânus... A escada que teria violentado... Exatamente. Né? Uma coisa absurda, desrespeitosa e totalmente fora de qualquer possibilidade. Então, no júri, conseguimos provar que ele era, sim, esse indivíduo frio, calculista, que premeditou o crime e que estuprou a Bianca e só matou para ocultar o crime anterior. Então, o objetivo dele principal era estuprar. Ele teve duas vontades. Ele estuprou a Bianca e depois ele matou aquela jovem linda de 19 anos para ocultar o crime anterior. E as minúcias contadas pelo Sandro nessas entrevistas assim demonstra realmente quem ele é. Sandro Dota diz nessa entrevista que antes de cada momento que ele se manifestava na mídia, ele preparava um texto do que ele iria falar. Então ele era um ator que desempenhava um roteiro que ele próprio criava. Isso ele disse, que em todas as manifestações públicas que ele teve, e ele ainda se coloca numa situação de vítima, que era muito difícil isso para ele, porque ele tinha que preparar o texto, depois ele tinha que encenar aquele personagem, que era muito difícil isso para ele. Então, ele não se demonstra em momento algum arrependido pelo crime que ele cometeu.
Então, analisando o perfil psicológico do Sandro, observa-se que ele é uma pessoa de extrema periculosidade, né? Ele, voltando ao convívio social, ele é um risco para a família da dona Marta, ele é um risco para as filhas da Dayana, até mesmo para a Dayana, que já seguiu a sua vida. Esse é um medo muito grande que aquela família ainda tem. O Sandro, no julgamento daí, ele continua a confissão ou ele dá para trás de novo? Não, no julgamento ele continua confessando o homicídio, mas negando, deixando a violência sexual para a escada. Ele nega totalmente. Ele diz que ele não praticou o crime de estupro. A Marta, a mãe da Bianca, me conta, eu fiquei muito impressionado porque ela que chega em casa e vê a filha morta, né? Sim. Que ela sai na rua, convida todos a assistirem a entrevista da Marta, aqui em 2 partes. Muito triste esse momento de ela buscar. Ela disse que ela saiu pela rua buscando uma pessoa bem forte, porque ela falou assim: eu não vou ter força para dar o ar para minha filha, mas pega um moço forte na rua, vem, faz massagem nela, ela vê saindo a sacolinha, viu o que aconteceu com a filha, e que a polícia chega a Dayana, chegam a Dayana e o Sandro Dota. E a Dayana começa a chorar muito por causa da irmã, e o Sandro fala: vai, chega de drama, tá morta mesmo, acabou. E isso foi algo que chamou muito a atenção das pessoas que estavam ali naquele momento. Isso momentos antes da entrevista, né? Porque quando ele se manifesta para a imprensa, que é ele que se manifesta, ele é uma pessoa triste. Você observa uma indignação, né? Você percebe ali que ele quer que realmente encontrem quem é o culpado. Né? Ele estava gostando das câmeras, né? Sim. Ele estava curtindo esse momento também dele ali. De voltar ao local do crime também, né? Você tem vários elementos interessantes que vão acontecendo. Mas tem um ponto nessa parte toda que existem 2 irmãs. Uma morre, a outra fica viva. E a Dayana, sem saber, junto com o autor de tudo. Como foi esse momento? A dona Marta teve que se afastar da Dayana. A Dayana não acreditou que tivesse sido o marido. Como foi esse momento? Familiar, porque é um novo drama em cima de um outro drama maior ainda, né? Esse momento foi muito, muito difícil, porque quando a polícia pediu para a Dayana fornecer a roupa que o Sandro utilizou no dia, ela se revoltou. Né? Mas por quê? Vocês estão desconfiando do meu marido? Aí a polícia disse: não, na verdade, nós estamos até querendo protegê-lo, né? Porque se surgir qualquer suspeita contra ele, se nós estivermos com a roupa, com certeza vai ficar provado que ele não tinha nada a ver com isso. Ele dizia o quê? Que ele tinha passado pela casa? Qual era o álibi dele? Ele dizia que ele tinha batido a perna em algum lugar, numa madeira, e que aquele sangue tinha ficado ali, mas eles negavam até o fim que aquele sangue da calça não era o mesmo material genético encontrado nas unhas da Bianca. Eles diziam que ele não tinha fornecido sangue, então eles questionavam a perícia. Eles diziam que a perícia era equivocada e que era um erro judiciário, que seria um dos maiores erros judiciários da história do país. E se você assistir às manifestações do Sandro na imprensa, você vê como ele fala de forma contundente. Né? Parece o Jairinho falando. Né? Quando o Jairo fala: eu vou provar que eu sou inocente, isso e aquilo. Parece que ele mesmo acredita naquelas mentiras dele. Né? Então, é muito interessante você fazer um paralelo desses assassinos. Sandro Dota, Jairo, Monique, eles acabam, de uma certa forma, tendo ali alguns perfis semelhantes. Né? Pois é. E o Sandro, ele se mantém inocente por alguns meses? Ou foi rápido já que a polícia já prendeu ele? Então, o crime aconteceu no dia 13 de setembro. E o Sandro foi preso 12 de dezembro daquele ano. Então, ele ficou aí de setembro, outubro, novembro, dezembro. Ficou 3 meses. Se manifestando na imprensa durante muito tempo e pedindo que encontrassem quem tinha sido o canalha que tinha feito aquilo. E a Marta e a filha, Dayana? Elas se afastam? A Marta tem que se afastar dela? Num primeiro momento. No primeiro momento, a Dayana ela partiu na defesa do Sandro. Né? A Dayana ela jamais poderia imaginar que aquele homem que se mostrava ser tão carinhoso com ela, que esquentava as toalhas no micro-ondas nos dias de frio, pudesse ser
o autor do homicídio da irmã. Né? Então, a dor da Diana é muito grande depois. Né? Ela trouxe o cara que matou a irmã, né? Veio por ela. Quando a Diana ela se convence que foi o Sandro quanto tempo depois? Quando da perícia. Já então, ali sim, pouco... ali, quando provou-se que realmente o sangue dele era o que havia encontrado nas unhas da Bianca, ela se convence. Esse sangue não é um sangue do dia do fato? O dia do fato. Ele se corta? Ele bate a perna em algum lugar. Ali dentro da casa? E foi encontrado sangue dele também? Não. Era pouco sangue. É aquela coisa de você bater em alguma quina e ali... a própria calça protegeu e parou, e coagulou. Isso. É alguma lesãozinha boba ali na perna, mas que foi suficiente para a perícia. Qual a história que ele contava antes de a polícia conseguir prender ele? Que ele estava por ali, que ele viu? Ele tinha alguém que desse álibi para ele? Não, ele dizia que ele estava trabalhando, né, como motoboy. Então, mas onde? Havia feito uma entrega em determinado local, havia ido buscar a Diana em determinado local. Então, ele cria uma situação, só que ele não tinha álibi para o momento. Ele tinha álibi antes dos fatos e posterior aos fatos. Agora, no horário do crime, ele não tinha álibi. E foi um crime rápido, né? Não sei, porque ela lutou muito para sobreviver. Haviam vários indícios no corpo dela de lesões de defesa. Eu penso que ela sofreu muito. Ninguém ouviu o grito? Não tinha também uma coisa de uma televisão ligada? O que acontece? Ele fez isso também. Ele ligou a televisão num som bem alto para que as pessoas não ouvissem, vizinhos não ouvissem. Né? Tudo premeditado. Ele é um cara perigoso. Ele é um cara inteligente, é um cara de extrema periculosidade. Foi preso. Qual a pena dele? Eu achei meio estranho como foi caindo. Ele foi condenado a 31 anos de prisão na primeira instância. Não existia feminicídio ainda? Não. Se fosse hoje, a pena seria maior? Acho que giraria em torno disso mesmo. Também manteria, tá. Porque a juíza de primeira instância acabou aplicando uma pena que o Tribunal de Justiça entendeu que era muito elevado. Então, essa pena ela foi reduzida para 24 anos. E, se não bastasse, o STJ reduziu ainda mais, reduziu para 21 anos de reclusão. Então, Sandro, hoje, ele praticamente já estaria em condições de progredir para o regime semiaberto. Inclusive, ele já estava num presídio lá em Guarulhos, no regime semiaberto. Entretanto, aquilo que você falou na entrevista anterior, agora há pouco, o Sandro Dota... ele é um indivíduo que não será ressocializado. Quando ele estava no semiaberto, ele assediou uma funcionária do presídio. E ele voltou... Assediou ou importunou? Então, eu não vi o processo, é um processo administrativo, mas segundo notícias constantes ali da execução penal, ele teria assediado e também importunado. Né? Então, além do assédio, ele teria tocado nessa funcionária que acabou que motivou o retorno dele para o regime fechado. Então, hoje está em discussão isso ainda, o processo administrativo ainda não caminhou, ela registrou esses fatos também, não temos um desfecho. O que se sabe é que o Sandro está no regime fechado ainda por conta dessa situação que aconteceu no decorrer do processo de execução penal. 2011 é a morte, ele já foi preso, 20 anos, seria 2021, deu 10 anos. Apesar de ele já estar indo para regime semiaberto, pode ser que daqui a pouco ele possa voltar a pedir regime semiaberto para aberto. Já está pedindo. Ou quando você está em semiaberto e você fere alguma coisa, você já perde? Não. A defesa dele, muito combativa, por sinal, está tentando fazer com que ele vá para o semi e, posteriormente, para o aberto. Está uma discussão muito grande ali. Infelizmente, eu disse que eu não tive acesso porque o assistente de acusação, no Brasil, ele tem uma atuação muito limitada. Né? Então, o assistente ele pode atuar do recebimento da denúncia até o trânsito em julgado. Então, o assistente não pode atuar na área da execução penal. Entendi. Não há essa previsão. Né? Então, isso é muito triste, porque a vítima ela tem a sua voz calada.
no dia a dia, em cada caso, estamos tentando mudar isso. Por exemplo, no caso do Henri Borel, eu consegui, num recurso da assistência da acusação, a prisão da Monique, superando uma súmula do Supremo, porque o Supremo diz que o assistente de acusação ele não pode recorrer de decisão concessiva de habeas corpus. Tá. No meu recurso, eu fiz uma preliminar, onde eu digo que essa súmula deixou de ser com a reforma advinda no CPP pelo pacote anticrime. Então, conseguimos ali mudar uma situação que calava a voz da vítima. Tomara que os nossos legisladores, observando aí essa dor da família e a importância da atuação do assistente de acusação, modifiquem a legislação, dando então uma maior amplitude para o advogado da vítima atuar. Tá certo. Doutor, tem mais algum ponto desse caso que o senhor queira trazer? Alguma outra informação que eu não perguntei, que você queria que eu tivesse perguntado? Eu gostaria apenas aqui, figurando como uma voz da família, da dona Marta, dizer que a família tem muito medo. A família tem muito medo a Marta falou aqui também, com a soltura do Sandro. Ele é uma pessoa vingativa, ele é uma pessoa extremamente perigosa. E eles acreditam, e me parece até que tiveram alguns recados nesse sentido, que quando ele sair, ele vai se vingar. Mas, gente, ele já não se vingou? Ele já matou a Bianca. Mas ele é muito mau. Não, eu digo, se vingar do quê? Assim, se ele já matou a Bianca, ele já fez o mal todo. São pessoas que, infelizmente, dificilmente são ressocializadas. Sandro e Daiane não estão juntos, já não tem mais. Não, a Daiane ela tem um novo companheiro, né? Segundo as últimas informações que eu tive, está tocando a sua vida. Tá certo. Doutor, então, muito obrigado. A gente continua conversando sobre outros casos em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, Beto. Fica obrigado com Deus. A todos nós. Obrigado.